Ah, pessoal, buenas, 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 buenas. Vamos dar uma reforçada no nosso conteúdo sobre massa molar que ficou um pouco deficiente. Bom, de cara temos essa figura aí, conhecidíssima, meu amigo íntimo, nós somos assim, ó. Isso aí é John Dalton. Ele buscava determinar a natureza fundamental da matéria, do que é composta, tem toda uma teoria de atomística. Só que ele ficou encucado quando tinha as reações químicas, quanto era que de produto eu ia ter em uma determinada substância que reagiu lá e formou um produto. Mas quanto de produto? E não era só ele, tinha uma corrida imensa, né? Na época eles chamavam de alquimistas. Então ficou aquele debate entre Dalton, Lavoisier, Proust, Canizaro e outros cientistas da época. Todo mundo querendo sair na frente, querendo determinar a natureza fundamental da matéria. Beleza? Mas trazendo para a gente, dentro da constante de Avogadro, do surgimento dela, que pode ser conhecida também como número de Avogadro, ficou definido que esse número de Avogadro representaria o número de partículas contidas em 1 mol. De novo, número de Avogadro representa o número de partículas contidas em 1 mol de cada substância. Professor, não entendi. É assim, pequeno gênio. Ó, se eu tenho um átomo de carbono, eu tenho aqui como coeficiente estequiométrico 1. Espero que você esteja vendo. Isso quer dizer que eu tenho 1 mol de carbono. Mas 1 mol de carbono é igual a constante de Avogadro. É isso. Não entendi, professor. De novo. Filho, se eu tenho um carbono e tenho um coeficiente estequiométrico 2, por exemplo, isso quer dizer que eu tenho 2 mols de carbono. Só que esse mol ele tem um valor definido, que é a constante de Avogadro. Então eu teria 2 vezes o número de Avogadro. Vou repetir. Se eu tenho um átomo de fósforo e eu tenho como coeficiente estequiométrico 5, isso quer dizer que eu tenho 5 mols de fósforo. Só que mols tem um valor definido. É a constante de Avogadro ou o número de Avogadro, que é a mesma coisa. Então eu teria 5 números de Avogadro. Professor, na verdade você teria 5 vezes o número de Avogadro. Ficaria 5 vezes o número de Avogadro. Que isso aqui, ó, é uma constante, não muda, que é o que a gente quer ver agora. Então espero que você tenha entendido. Vamos para frente. No século XVIII ele vai te contar a história do surgimento da constante de Avogadro, que equivale a uma partícula de 1 mol. Então estavam estudando a mundo microscópico a quantidade menor que tinha da existência da matéria. Beleza? Então no final do século XVIII, lá para o início do século XIX, essa gangue aí, ó, Lavoisier, Proust, Dalton e outros cientistas, eles estavam tentando descobrir o estado fundamental da matéria, a menorzinha partícula do que ele que era formado. Então para isso eles precisavam fazer alguns cálculos bem difíceis na época, que se hoje você não consegue fazer, imagine eles que não tinha tecnologia que hoje tem. Beleza? Então, para descobrir do que a matéria era formada, eles foram verificando essas dificuldades, né? E uma dessas dificuldades era a distinção entre o que é átomo e o que é molécula. Mas você que é esperto, aluno Pedrosa Magalhães, hoje você já sabe definir a diferença, né? Modéstia à parte, o professor de vocês, né, deu o caminho das pedras. Então ficou fácil. Então bora aplicar agora. Se você já sabe o que é um átomo, se você já sabe qual é a molécula, se você já sabe a diferença de um átomo para uma molécula, então, filho, você agora passa a observar o volume das coisas, que era o que eles estavam fazendo. Então ele passou a observar o volume dos gases. Eita, volume dos gases, cheiro de prova. Então, qual o material que eles manuseavam? Gases. Beleza? Então, quando tinha
a reação desses gases não estava batendo com a teoria, certo? Não estava batendo com o que era previsto. Tinha lá a transformação gasosa, né, que todo mundo conhecia, mas acreditava-se que se chegasse um átomo de hidrogênio nos produtos, chegaria um átomo de oxigênio nos produtos. Só que não estavam satisfeitos. Não estava batendo com a teoria. Por quê? Porque as coisas tinham tamanhos diferentes, ocupavam volumes diferentes. Para você entender, facilitando, fazendo aqui uma analogia ao conteúdo que você viu lá no 9º ano de densidade. Quem pesa mais, 1 kg de chumbo ou 1 kg de algodão? Aí você, espertamente, nenhum dos dois tem 1 kg. Beleza. Mas lá os dois teriam o mesmo volume? Não, porque o chumbo ia ter um volume menor. Porém, o algodão, para dar 1 kg, ia ter um volume maior. Assim ele estava estudando com os gases. Então eles notavam que para se ter o mesmo número de partículas, estava tendo problema. Mas a dificuldade ela foi superada. E por quem? Por um italiano, o cara era físico, beleza? Chamado Amedeo Avogadro, que é a figura-chave que a gente tem que levar no coração, para não esquecer. E o que ele fez? Ele afirmou, né, que esses gases, estando nas mesmas condições físicas, volumes iguais estando nas mesmas condições físicas, volumes iguais e diferentes gases